Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Esse vídeo eu tô gravando na terça-feira para postar no domingo e eu quero fazer hoje um vídeo atualizado para mostrar a bagunça que tá aqui. Eu fiz muitos replantes, os vídeos seguintes vão ter vários replantes para vocês verem, mas eu gostaria de fazer um vídeo atual para mostrar principalmente como que tá o clima aqui. Que tá muito difícil, gente. Tá muito úmido, 98% de umidade no ar e baixou a temperatura para 21 graus na terça-feira dessa semana, porque o vídeo é atual. E o que eu quero falar com isso? Gente, para você conseguir ter vários tipos de suculentas de cultivos diferentes no mesmo local, é muito difícil. Porém, se torna um pouco mais fácil se você colocar uma tela Sombrite. Por que a tela Sombrite? A tela Sombrite ela vai proteger um pouco a sua plantinha de receber aquele aguaceiro como tá hoje. Daqui a pouco vai dar aquele aguaceiro aqui. Tá chovendo a noite toda, já estamos há 3 dias, já começou no domingo a chover. E plantinhas suculentas sem sol, né? Cochonilha ama. Então, observe bem o clima que está aí na sua região e use tela Sombrite, se você não quiser ter um cultivo embaixo do telhado transparente, como eu faço. E também porque o custo é bem mais alto de fazer uma, assim, digamos uma mini estufa, né? Não é bem mini porque é grande aqui. Outra coisa também que eu quero falar, que se você fazer esse tipo de telhado como eu tô fazendo aqui, ele esquenta muito no verão. E às vezes vai ser necessário você colocar uma tela Sombrite, principalmente se o seu telhado estiver limpo ou novo. Então é interessante você colocar uma tela Sombrite até ele criar aquela sujeirinha, tipo um limozinho em cima, sabe? Que ele fica amarelado. Aí dá para passar o verão todinho de boa, sem precisar colocar tela. Pelo menos é o que eu tenho tido de experiência aqui. O problema mais assim que eu tenho observado não é nem o sol em cima quando o telhado tá limpo. Na verdade é o calor que se forma aqui. Principalmente porque o meu cantinho aqui, ele é fechado dos 3 lados e só tem entrada de ar aqui nessa parte da frente, né? Que eu sempre costumo mostrar para vocês. Então, se você fazer o seu cantinho aí, não faz cantinho igual eu fiz aqui, que tá muito fechado, que aí impede um pouco de ter circulação de ar, né, no seu cantinho. Então um espaço aberto com o Eternit eu acho que vai ser bem legal para suas plantinhas. Então o clima aqui tá bastante chuvoso, a semana é para chover todinha. Então eu tô usando bastante não, eu usei ontem, até eu gravei um vídeo, que daí eu vou mostrar mais pra frente pra vocês, de plantinha que tava com cochonilha, e aí eu fiz a limpeza, ó, tá vendo? Não sei nem se eu vou conseguir continuar gravando o vídeo, por causa do aguaceiro, e tá bem forte. Então eu vou mostrar pra frente, que até foi dica de uma inscrita. Beijão pra vocês, pra todos vocês que me dão dica aqui, que é muito bom porque me ajuda também. E eu tô usando o álcool etílico para matar cochonilha. Então é muito importante você observar suas plantinhas, se você puder, todos os dias, né? Mas, claro, a gente sabe que não é possível, todo dia a gente tá ali olhando plantinha por plantinha, mas é interessante você estar fazendo uma inspeção pelo menos 2 vezes na semana, para você notar se tem foco de praga. Então você consegue já perceber no início e é mais fácil de combater, não é? Então, faça o uso de tela Sombrite nessa época. Os aguaceiros aqui também machucam as folhas de algumas suculentas.
Tem algumas que são melindrosas mesmo sendo fortes, acaba machucando a folha e acaba favorecendo a entrada de fungo na folha da sua plantinha. Então é interessante você às vezes fazer uma gambiarra, dane-se gente se é uma gambiarra, se fica feio, mas pelo menos você consegue passar com todas as suas plantinhas nessa época mais difícil que é a primavera e verão, porque aqui já no final do último inverno o sol já estava muito quente, estava bem forte mesmo, estava difícil já, eu já estava recolhendo várias plantinhas de lá, até tem uns vídeos que não são muito atuais, mas eu vou mandar tudo assim, porque tem replantes e dicas de cultivo muito interessantes para vocês, então não esquece de se inscrever, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like aí já no vídeo. Se for relevante para você, se ter alguma dica aí, se você gostar do conteúdo, se você gostar da minha carinha. Então, gente, as dicas do vídeo de hoje é essa: use tela, proteja suas plantinhas, porque nós estamos entrando na fase mais difícil de cultivo de suculentas. Muitas acabam sucumbindo sim. E também outra coisa, outra dica assim preciosa que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo é que tente controlar a faca, o fio, a tesoura de estar podando as suas suculentas. Tente não estar fazendo tanta poda nessa época quente. Hoje, por exemplo, aqui a umidade está 98%, gente. Então pensa, é muita umidade. Então o certo seria que se você precisar, ser necessário mesmo fazer poda, que daí fica aquele ferimento aberto na sua plantinha, o interessante seria você passar cola para vedar bem, porque aqui eu estou fazendo bastante replante, mas eu estou passando cola. Em alguns casos, quando deu sol, que eu até gravei vários vídeos aí que no dia deu sol, eu passei canela. Mas o interessante seria vedar bem mesmo esse ferimento com a cola, para que essa alta umidade não influenciasse, não entrasse ali e não acabasse favorecendo a entrada de fungos na sua plantinha, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês uma plantinha que é muito linda, que eu mostrei numa seleção, se eu não me engano, de suculentas vermelhas, que é a Dark Flame. Eu até já peguei e encaixei ela num vasinho aqui, ó, porque eu fiz a compra de, eu acho que uns 10 vasinhos desse aqui, ó, que tem uns furos enormes aqui, ó, ótimo para suculenta. Eu gosto muito de estar cultivando as minhas suculentinhas em vasinhos de plástico, eu gosto, eu adoro. Além de ser barato, né? E eu ainda tô para seguir a dica de vocês de tirar os adesivos aqui, gente. Eu dou prioridade em estar fazendo o replante, em estar cuidando da planta, e o vaso fica assim, ó. Então, aqui, ó, essa plantinha aqui, ela tá até com o vaso estourado, porque esse daqui é daqueles vasos descartáveis que vem da floricultura. Então, eu vou dar um trato nela e daqui a umas semanas eu mostro ela para vocês replantadinha. Porque eu quero fazer com bastante calma aqui, porque eu coloquei umas folhinhas aqui embaixo que eu não sei do que é e estão brotando. Ela mesmo estava com broto, mas acabou morrendo o brotinho dela. É uma plantinha maravilhosa, ela é uma coloração aqui por baixo bem vermelhinha, cheia de pruína. E uma coisa interessante que vocês têm que observar nas suas plantinhas é que não é só as pruinosas que tem pruína, as branquelas no caso, como essa daqui, ó. Ó, não é só essas que tem pruína, todas elas têm pruína, só que umas mais, outras menos. Essa daqui, por exemplo, ela é recoberta de pruína. Se eu pegar e passar o dedo aqui, acaba aparecendo o vermelho da folha dela. Então, o certo é não passar a mão em folha nenhuma. Claro que na hora de fazer o replante é quase impossível da gente não estar passando, às vezes relando o dedinho nas folhinhas dela, né? Mas tome cuidado, porque a maioria, todas elas têm pruína, por menos que seja. Claro que as branquelas, elas têm um monte de pruína. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, uma outra que não seja
a subsessilis que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Essa daqui é uma branquinha, mas eu tenho branquinha bem fofa aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho uma branquinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho a lilacina aqui, ó. Olha aqui, ó. A lilacina, se tu passar o dedo assim, ó, aparece a folha meio cinza, porque a parte de baixo dela é uma coloração assim meio cinza. E aí as bordas ficam cor-de-rosas com a exposição solar que ela recebe, e também ela fica toda branquinha, mas mesmo é por causa da pruína. Então não rele nas folhinhas que tem pruína, nem das que você achar que não tem, porque todas elas têm. Tá lindo esse vasinho, né? Olha só, reaproveitamento. Aqui se reaproveita tudo. Então, agora eu quero mostrar para vocês a bagunça que os pets fizeram aqui nessa madrugada de segunda para terça. Hoje é dia 26. Dia 26 de setembro. E eles fizeram uma bagunça, gente, que vocês não têm ideia. Aí eu quero mostrar a traquinagem que eles fizeram aqui. De madrugada eu vim aqui e já retirei muito das minhas placas de isopor, que eles estavam atrás de um sapo. E eles quase derrubaram uma bancada aqui que tá com o pezinho podre aqui, que a bancadinha aqui tá precisando de uma reforma. Aí o meu marido viu, aí veio aqui, colocou um calço, né, que a gente faz aqueles enjambrezinhos para poder, né, ir empurrando com a barriga para poder consertar, né. Então eu vou fazer uma faxina aqui, mas antes eu quero mostrar para vocês a bagunça que eles fizeram aqui. E daí eu vou finalizar com os pets e vou mostrar um pouquinho das plantinhas aqui para vocês. Vamos lá, que eu vou virar a câmera e mostrar para vocês direitinho como que tá a bagunça aqui. Mas tem muita coisa bonita para eu mostrar para vocês aqui, tá? E se inscreve, gente, não custa nada. Antes de mostrar a bagunça para vocês, deixa eu mostrar como que tá a minha cristata de Onslow. Que ela, na verdade, ela formou várias rosetinhas. Olha que lindeza que é essa planta aqui. Ela tá por volta de uns 4 anos aqui comigo e ela tá enorme. É uma das plantas que tá precisando de replante, porém eu tô dando uma adubada nela para que ela continue aqui, eu não precise mexer, porque eu não quero desmanchar a roseta dela. Deixa eu mostrar como ela tá aqui, ó. Volta e meia eu tenho que estar retirando as folhinhas dela aqui. E ela tá muito linda. Então, para você cultivar várias plantinhas, às vezes de cultivos diferentes, porque varia às vezes um pouquinho, de folha fina para folha grossa. Cristata comigo aqui é muito difícil. Eu acho indicado, se você quer as plantinhas ao ar livre, você cultivar com tela sombrite, com uma certa proteção. E é claro que você vai ter sucesso na certa se você ter um telhado, uma proteção. Como eu aqui, a previsão é para ficar a semana toda, de domingo a domingo, chovendo. Olha só como tá lindo. Lá tá tudo coberto, porque não tem condição de deixar as plantas na chuva de domingo a domingo, não tem condição. Aí 3 dias eu já fechei, tá desde domingo chovendo. Aí, deixa eu mostrar para vocês a bagunça que eles fizeram. Até a boneca, que é o espantalho dos passarinhos, acabou que sofreu as consequências do sapo que quis se esconder aqui atrás da bancada de suculentas. Olha aqui o tanto de isopor que eu vou ter que limpar aqui. De madrugada eu tirei um pouquinho, né? Tirei os pedaços maiores, mas agora eu quero ver se eu rastelo essa brita e tiro esse restante de isopor aqui e coloco num lugar alto para eles não mexerem mais, esses danadinhos. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês a Dark Flame, que eu acabei de mostrar para vocês bem de pertinho aqui.
que é uma lindeza de planta, é uma planta maravilhosa. Aí eu acabei comprando uns 10 vasinhos desse com esses furos bem grandes e acabou que eu fiz tanto replante que eu usei todos. E aí eu pensei, eu vou pegar esse vasinho aqui e vou encaixar aqui para quando eu ter tempo eu replantar ela, porque senão ela vai ficar sem vasinho, porque o vasinho dela mesmo aqui, ó, ela nem precisaria ser replantada, mas eu vou replantar mesmo porque tá rachado, ó, e é daqueles vasos que são descartáveis, né, um plástico bem molinho. Então eu vou fazer o replante nesse vasinho novo mas na verdade nem precisaria ter feito fazer replante, porque ela tá bem, o substrato tá bom ainda. Deixa eu mostrar outras plantinhas aqui para vocês. O calor, gente, olha, é muito difícil estar cuidando das nossas plantinhas, porque o calor acaba prejudicando bastante elas. Então tem que tomar também bastante cuidado com a rega. E por isso que eu aconselho vocês a usarem tela Sombrite, porque a tela Sombrite ela vai filtrar aquele sol forte. E aí você vai poder regar com mais segurança para não cozinhar a sua plantinha. Faça a rega no final do dia. Desde o começo da minha coleção, eu fazia a rega no começo do dia para ter o dia inteirinho para estar evaporando aquela água. Porém, com o passar dos anos, o sol está muito quente, então eu estou preferindo fazer a rega no final do dia e aí as noites estão tão quentes que acaba evaporando da mesma forma. E também contribui para que não aconteça o apodrecimento de caule e nem despetale todinha a sua suculenta. Então esse é um dos motivos que acaba despetalando a sua plantinha. O calor excessivo, rega quando não é necessário. Tem que tomar bastante cuidado nessa época, que nessa época mesmo as plantinhas ficam muito sentidas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha o que aconteceu. Mas aqui foi falta de rega. Por que falta de rega? Porque é um vaso muito difícil de estar fazendo a rega. Tem que estar regando com o regador de bico. E com a mangueira, molha a planta, mas não molha a terra. Então tome cuidado quando você for fazer a rega das suas plantinhas aí. Tenha certeza que quando você estiver dando aquela chuveirada por cima, que a sua plantinha realmente está tendo água lá na terra. Não adianta você ficar fazendo aquela rega por cima e não estar olhando vaso por vaso, afastando as folhas e regando aqui a terra, porque senão vai acabar acontecendo isso daqui, ó. O vaso com a boquinha estreitinha, a água não entra. Quando eu reguei, a água saía, batia na planta e não entrava. Agora ele tá pesado. Porém, ela queimou pela falta de água, por estar desidratada. Achei que tinha regado bem e não tinha regado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora eu vou mostrar para vocês os pets, para quem gosta. Muito obrigada pela companhia de vocês aí. Não esquece, se inscreve, não custa nada, vamos chegar a 50 mil. E agora é hora do pet. Ai, meu Deus do céu, dos meus príncipes que vieram aqui mostrar o focinho do like. Olha só que coisa linda, meu Deus. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus, que Deus guarde cada um de vocês aí na sua casa, guarde cada um da sua família. Eu fico por aqui e me despeço com esse focinho gostoso. Deixa eu ver esse focinho gostoso. Tchau, tchau, pessoal!